Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Cantares de Salomão, o livro dos Cânticos, capítulo de número 2, versículos de número 1 e o versículo de número 2. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Eu queria que você repetisse após mim esta noite: resgatados pela graça. Glória a Deus. Meus amados, texto da palavra de Deus, texto poético, escrito por Salomão, ele fala acerca do encontro da noiva com o seu amado. E eu estava meditando durante esta semana em algo que pudesse transmitir esta noite, e me veio estes versículos: Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales, tal lírio entre os espinhos, tal é a minha amada. A palavra de Deus fala acerca deste encontro da noiva com o seu amado, aqui representada a igreja do Senhor. É claro que este texto poético, ele tem também o seu lado interpretativo, do lado espiritual, e é por este caminho que eu queria esta noite caminhar com a igreja, tratar acerca do amor de Deus pela sua noiva, por aquele que ele escolhe pelo seu infinito amor. Nós estamos aqui esta noite porque fomos alvos da escolha do amor de Deus. Ai de nós, se ele não nos tivesse amado, nós não estaríamos aqui, mas ele nos amou e nos alcançou com a sua misericórdia. Glória a Deus. O texto de Cantares, capítulo 2, no versículo de número 1, a noiva fala acerca da sua origem ou acerca da sua característica espiritual. Ela se compara à rosa de Saron e ao lírio dos vales. No versículo de número 2, o próprio noivo reafirma o que a noiva havia falado acerca de si mesma, quando ela se apresenta como a rosa de Saron e o lírio dos vales. O noivo reafirma dizendo que ela era como lírio plantada entre espinhos. Quando a Bíblia fala acerca da rosa de Saron, a rosa de Saron era uma flor abundante na Palestina, e a rosa de Saron é símbolo da manifestação abundante da graça de Deus. Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 5, no versículo de número 20, Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem foi alcançado pela graça? Oh, glória a Deus! E é esta abundância de graça que a noiva fala acerca desta manifestação plena da graça de Deus no seu resgate. Quando nós decorremos o capítulo 2, no capítulo 2, verso de número 14, a Bíblia apresenta o estado que aquela noiva se encontrava. Ela estava em estado de medo, pânico, domínio e opressão. A palavra de Deus diz no versículo 14: Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face.
Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua voz aprazível, e a tua face aprazível. Era uma noiva que estava escondida na fenda das penhas ou da rocha. Ela estava dominada pelo medo. E é isso que o pecado traz por consequência à nossa vida. No capítulo 3 de Gênesis, a primeira ferramenta que Satanás utilizou para separar o homem de Deus foi o medo. A Bíblia diz que quando Deus desceu ao jardim do Éden, Adão se escondeu com temor, e aquele temor é medo, pavor da presença de Deus, porque ele descobrira que estava nulo e não podia mais estar diante da presença de Deus. Satanás tem afastado a muitos da presença de Deus. O medo, o pavor, o domínio pela iniquidade tem afastado aqueles que outrora até gozaram da presença de Deus. Mas é para estes que a graça de Deus se manifesta para resgatar a alma. Oh, glória a Deus! A Bíblia vai dizer, quando nós decorremos os evangelhos, nós entendemos de que Jesus muitas vezes em seu ministério encontrou-se com pessoas que estavam em um estado deplorável no âmbito espiritual, mas alguns encontros que Jesus teve foram marcantes no tocante ao tema que estamos abordando. Quando Deus quer manifestar a sua graça para resgatar aqueles que estão escondidos, dominados pelo maligno, Deus não respeita protocolo, Deus não respeita paradigma. A graça de Deus é abundante e Ele quebra todas as barreiras para alcançar aquele que Ele ama. Oh, glória a Deus! Para que nós estivéssemos aqui esta noite, muitas barreiras foram quebradas pela graça de Deus, aleluia! Jesus ignorou os paradigmas e foi te buscar onde ninguém queria ir, e esta noite, esta mesma graça estará aqui neste lugar, e Ele está te alcançando aonde você estiver. Quem pode dar glória a Jesus? Oh, glória a Deus! Jesus manifestou a sua graça. Olha, quando nós olhamos o capítulo 2 de Cantares, versículo de número 10, a Bíblia diz, versículo 8, capítulo 2, versículo de número 8, a Bíblia diz assim: esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Montes na Bíblia é símbolo de estatuto perpétuo, é símbolo também de dificuldade, barreira no âmbito espiritual. Quando eu abro a minha Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo de número 6, a Bíblia diz assim: aquilo é uma revelação da descida de Deus para a salvação do seu ungido. E a Bíblia diz assim: levantou-se, mediu a terra, olhou e fez tremer as nações. Os montes antigos foram esmiuçados, as colunas antigas se abateram, porque os seus caminhos são eternos. Oh, glória a Deus! Olha, eu quero te dizer uma coisa: o meu Deus está acima do tempo, está acima
das barreiras, porque Ele é Deus de eternidade a eternidade. Oh, glória a Deus! Não há Deus como o nosso Deus, porque antes que o mundo fosse formado, Ele já era Deus e permanece Deus para todo sempre. Quem pode abrir a boca e adorá-lo esta noite? Oh, glória a Deus! Deus é eterno, a sua misericórdia também é eterna. Entre os encontros que Jesus teve, em dois em particular, Jesus manifesta a abundância da sua graça. Quem não lembra, oh glória a Deus, daquele homem que tinha a sua mão mirrada? Quando eu abro a minha Bíblia, abra por favor, Lucas, capítulo de número 6, Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 6. Glória a Deus. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali quem? Que tinha a mão direita mirrada ou atrofiada, defeituosa. E os escribas e fariseus, o que é que faziam? Atentavam nele, se o curaria no sábado, para o acharem do que o acusar. Olha a primeira dificuldade. O texto vai dizer no versículo 6, que era um dia de sábado. E sábado para o judeu era proibido o trabalho. Era dia de descanso, de adoração. E ele não podia trabalhar. Era um sábado. A segunda barreira está no próprio versículo 6. Era uma sinagoga, diga comigo, Jesus estava na sinagoga. A sinagoga tinha os seus ditames, não eram todos que poderiam adentrar ali, porque a sinagoga, depois do exílio de Israel ou de Jerusalém, no cativeiro babilônico, as sinagogas se transformaram em extensão do templo de Deus. E eram os mesmos ditames que regiam o templo de Deus, regia a sinagoga. Sabe por que eu quero frisar que era uma sinagoga? Porque o próprio versículo 6 vai dizer que ele tinha um defeito. A sua mão era atrofiada. E aqueles que tinham enfermidades de defeito aparente no seu corpo não podiam estar na sinagoga. Mas o texto, no versículo 7, vai explicar o porquê ele estava ali. E é a outra barreira. Ele estava como isca. Foi levado como isca para atrair os olhares de Jesus. Porque os fariseus e escribas entenderam de que Jesus é a misericórdia. E eles queriam apanhar Jesus em falso e colocaram aquele homem alheio a toda a situação e o colocaram no meio da reunião. Mas o texto da Bíblia vai dizer que mais uma vez a graça transbordou. Jesus podia se prender a tudo isto. Jesus sabia que estava posto em tentação. Jesus podia lá fora dizer: homem, vem cá, vou curar. Jesus podia marcar o nome dele. Olha, Pedro, dá uma olhadinha aí, marca o rosto dele. Lá fora tu chama ele à parte e a gente resolve o problema.
Mas Jesus queria mostrar que quando Ele quer libertar, Ele não pergunta a ninguém, Ele faz. Oh, glória a Deus. Jesus queria mostrar a sua autoridade acima de qualquer parâmetro. Jesus queria mostrar que quando Ele escolhe, Ele escolhe. Quando Ele chama, Ele chama. Quando Ele salva, Ele salva. Oh, glória a Deus. Jesus, no meio da reunião, colocou os olhos em cima dele e disse: homem, vem aqui para o meio. E o homem veio caminhando. Imagina os olhares. Alguns olhando para Jesus, como os escribas e fariseus. E a multidão curiosa não sabia para quem olhava, se para Jesus ou para o homem. E lá vem ele andando, e quando ele chega no meio da reunião, Jesus diz assim na tradução nova, ele diz: olha, me digam se é certo fazer o bem ou o mal no sábado. Ficaram em silêncio. Jesus olhou para ele, versículo 10, disse: olha, estende a tua mão. Oh, glória a Deus.